A fisioterapia na pré-protetização, nós fisioterapeutas, nós vamos ter que focar todas as nossas atenções, que voltar todas as nossas atenções para o coto do paciente, porque é o coto que a gente vai precisar preparar para receber a prótese. Só que nessa fase de pré-protetização, a gente vai precisar se preocupar com algumas coisas, como a cicatrização, a dessensibilidade, a higienização e também com um bom enfaixamento desse coto. Um enfaixamento muito utilizado na pré-protetização é o enfaixamento em 8. E esse enfaixamento, ele é feito assim que os pontos cirúrgicos são retirados. E também é utilizado algumas faixas, alguns não, né? São utilizadas faixas elásticas, que vão ajudar na diminuição de inchaço, e vai ajudar na circulação e também vai proteger o coto de alguma infecção, alguma coisa do tipo. Essa técnica, ela vai começar em 8, com mais pressão no coto, na parte amputada em si, com mais pressão. E no restante do coto vai ser utilizado menos pressão e o enfaixamento vai ser na diagonal. Nós também orientamos o paciente a ter alguns cuidados em casa, que vai ajudar na pré-protetização, como ficar inspecionando o coto em casa, lavar normalmente com água e sabão e sempre deixar ele bem seco antes de colocar a prótese, massagear o coto com algum hidratante para evitar que a pele descame, um bom enfaixamento, que foi o que eu já falei, um dos enfaixamentos, né? Não pode usar almofada em cima do coto, porque pode causar alguma deformidade nele, assim prejudicando na pré-protetização e na pós-protetização também. Tem que sempre estar realizando exercícios de alongamento, fortalecimento, equilíbrio, treinar a mobilidade, que são as atividades diárias do paciente, a dessensibilização do coto, que pode ser usado vários instrumentos em casa mesmo, como uma bucha, um palito de dente, qualquer coisa que possa ajudar na sensibilidade desse coto. E também é importante ressaltar que não há um tempo correto para uma pré-protetização. Cada paciente é um paciente, cada caso é um caso. E as particularidades de cada caso devem ser levadas em consideração. Mas independente do seu caso clínico, a pré-protetização tem dois principais objetivos, que é estimular o metabolismo do paciente e reduzir possíveis edemas. O objetivo da fase pós-protetização é treinar o membro corporal que não foram estimulados no acompanhamento anterior, exercitando principalmente a sua força e equilíbrio. Porém, esses exercícios eles não vão ser os mesmos para todos, pois as necessidades de um amputado de membro inferior é diferente dos amputados de membro superior. Bom, na fisioterapia de membros inferiores, a gente vai ensinar o paciente a marchar, a subir e descer escadas, a descer rampas e até se proteger em casos de queda. E em membros superiores, o equilíbrio do paciente também vai ser afetado, mas a nossa atenção vai ser voltada para atividades do dia a dia, como pentear o cabelo, escovar os dentes, para a gente devolver a autonomia daquele nosso paciente, para que ele não precise de auxílios de alguém em atividades do dia a dia. E geralmente na reabilitação, essa reabilitação ela vai obter um melhor resultado se tiver um acompanhamento de um fisioterapeuta ocupacional também. E qual o tempo de duração da fisioterapia em pós-protéticos? O tempo de adaptação da prótese vai variar de paciente para paciente, já que vão ser levados em consideração a idade do paciente, o nível da amputação, o material da prótese e também a sensibilidade do coto. O fisioterapeuta, ele vai auxiliar o paciente a ter muitas das suas atividades diárias retomadas. Também vai ajudando o paciente a se adaptar
com o uso dessa prótese. A atuação fisioterapêutica ela é necessária em todos os casos, independente da causa que foi a amputação. O fisioterapeuta ele tem um papel importantíssimo na reabilitação desse paciente. Por quê? Porque ele vai ajudar a diminuir as dores que foram encontradas pelo paciente e também vai propiciar uma qualidade de vida melhor para esse paciente. O fisioterapeuta ele tem como papel principal preparar o coto para o uso da prótese ortopédica. Além disso, um dos principais objetivos da fisioterapia pré-protética é estimular o metabolismo do paciente e reduzir possíveis edemas. Já na fisioterapia pós-protética, tem como objetivo treinar os membros corporais, exercitando principalmente a força e o equilíbrio do amputado, fazendo com que o paciente ele consiga recuperar suas habilidades, também conseguindo ganhar controle motor e também ajudando na coordenação, na força e na função, fazendo com que o paciente ele consiga retornar o quanto antes às suas atividades independentes. Como nós sabemos, a reabilitação pré- e pós-protética ela tem como objetivo proporcionar ao paciente o máximo de habilidades para que ele possa exercer suas atividades sem a prótese, preparar também o coto de amputação para a protetização e elaborar o máximo de exercícios para que o paciente se adapte da melhor forma à prótese e sempre buscando uma boa funcionalidade para que o paciente ele consiga exercer suas atividades de vida diária. Então, a gente vai apresentar sobre um caso, e nesse caso foi direcionado ao paciente o tratamento fisioterapêutico, e esse tratamento ele tinha como objetivo proporcionar ao paciente uma boa deambulação com independência e funcionalidade, sempre buscando para que o paciente ele consiga realizar suas atividades, tenha habilidades para que possa fazer tudo que ele já fazia na sua rotina. Nós escolhemos um artigo onde era abordado um caso clínico de um paciente de 49 anos, do sexo masculino, solteiro, com amputação no membro inferior a nível transtibial, decorrente de um acidente motociclístico que causou uma fratura exposta no osso medial da perna, a tíbia, e resultou em uma osteomielite, que é a inflamação do osso. Essa osteomielite foi no membro inferior direito. E aí, após várias infecções, várias inflamações, várias dores na perna, o paciente foi indicado a fazer a amputação do membro. Então, como eu já falei anteriormente, foi direcionado ao paciente o tratamento fisioterapêutico. Então, ele fez algumas sessões, ele fazia 3 vezes por semana, fez de março até julho de 2012, e ele fez algumas avaliações. A primeira foi na primeira sessão, a segunda foi após 10 sessões e a terceira foi após 40 sessões de fisioterapia. O seu tratamento ele foi dividido em 2 fases, a pré e a pós-protetização. Na pré-protetização, ele fez após a primeira sessão e a pós-protetização ele fez após 3 sessões de fisioterapia, porque ainda estavam aguardando a chegada da prótese. Na fase de pré-protetização do paciente, no caso clínico, foi utilizado o enfaixamento em 8 do coto, que nós podemos ver nessa primeira imagem a sequência de como deve ser feito esse enfaixamento. Também foi utilizado a eletroterapia através de TENS, que é esse aparelho da segunda imagem, no joelho do membro inferior contralateral à amputação. Foi utilizado a descarga de peso sobre o coto, a dessensibilização do coto de amputação, que é essa imagem, essa terceira imagem, onde o paciente está deitado e o fisioterapeuta está com a esponja de lava-prato, testando a sensibilidade do coto. Também foi utilizada a mobilização passiva e ativa do tornozelo no membro inferior contralateral à amputação, além de exercícios para auxiliar no equilíbrio, fortalecimento muscular e alongamento dos membros inferiores. Bom, como o Mari falou sobre a fase de pré-protetização, eu vou falar um pouco sobre a fase de pós-protetização, que é treinar os membros corporais que não foram estimulados no acompanhamento anterior, exercitando principalmente o equilíbrio e a força do amputado. E o que foi necessário nessa fase tão importante para o tratamento?
foi necessário alongamentos de membros inferiores, fortalecimento de membros inferiores como caneleira e teraband, descarga de peso e treino de coordenação, treino de propriocepção, treino de resistência cardiorrespiratória e treino de marcha, com flexão de quadril e joelho. Ao compararmos os dados das 3 avaliações realizadas no paciente, obtivemos os seguintes resultados, Que em relação ao coto de amputação, ao término das sessões de fisioterapia, o paciente não apresentou nenhum tipo de sensação do membro fantasma e também nenhuma dor neste sentido. E sobre o membro contralateral, o que diz respeito à limitação da ADM, a amplitude de movimento do tornozelo, houve uma evolução notável do aumento da ADM da primeira para a terceira avaliação. Ao compararmos a primeira e a terceira avaliação, em se tratando de amplitude do movimento do joelho do membro inferior direito que foi amputado, o paciente apresentou ganho da mobilidade do mesmo, tanto na flexão quanto na extensão. E resumindo tudo isso, os resultados mostraram a abolição da sensação e dor do membro fantasma e também aumento da ADM do joelho do membro amputado e também da ADM do membro remanescente. E através desses resultados obtidos, podemos ver que a reabilitação fisioterapêutica é de suma importância para que o paciente amputado tenha a possibilidade de retornar às suas atividades de vida diária e com o uso da prótese e com maior independência funcional também.